Fala pessoal, começando mais um Deepcast com o Alan Gani e hoje eu tenho a satisfação de entrevistar ele, que é apresentador, comunicador, humorista e agora escritor. André Marinho, brigadíssimo aqui por ter aceitado o convite. Feliz que deu certo, estamos às ordens. Estamos às ordens. Pois é, me fala um pouco aqui desse seu livro, O Brasil Não é uma Piada. Como é que é um livro sobre o quê? Aliás, tem uma dedicatória, muito obrigado, viu? É o mínimo, né? É o mínimo. Olha, Alan, o Brasil não é uma piada, é o resultado aí de um processo de realmente me reconectar com várias lembranças, fazer um processo maçante, mas muito gratificante aí de fazer aquele famoso stroll down memory lane, né? Aquele passeio na estrada da memória, fazendo uma pesquisa aprofundada de relatos em primeira mão, de toda uma experiência que eu tive única, né? Transitando entre as esferas de poder e do entretenimento brasileiras nos últimos anos. Bastidor. Eu vivi uma história surreal, protagonizei alguns episódios emblemáticos que fogem de qualquer compreensão assim mais mundana, né? Eu sinto que também isso me deu uma bagagem de experiências que me cascorou, como diz o jargão, né? Sim. A sensação que eu cresci 10 anos em 4. Por exemplo, que histórias? Principalmente o fato que a campanha do atual presidente se desenrolou em grande parte na minha casa e a minha própria, enfim, ali na intimidade dos nossos talheres eu convivi como seres humanos, né? Por detrás das câmeras, com as nossas virtudes, vícios, falhas, defeitos e enfim, qualidades. E eu sempre tive também esse dom da imitação que a gente venho vai cultivando explorar desde os 8 anos de idade. Talvez isso me deu... Eu até coloco que o imitador é um antropólogo do gesto. É um cientista do tique nervoso. E, de certa forma, eu tentei, sabe, fazer uma análise bem objetiva do porquê que essas imitações há tanto tempo, desde Aristóteles, desperta tanta curiosidade nas pessoas e eu concluí que deve ser algo que remete a uma questão básica de identidade, a busca permanente pelo autoconhecimento e é um roubo que não lhe tira nada, né? Você consegue se revestir de outra pessoa numa fração de segundo e isso naturalmente vai deixar as pessoas intrigadas e cativadas, né? Então é um dom raro, querendo ou não, mas que as pessoas estão aí sempre valorizando. Eu tive a honra, a satisfação de ter o Carlos Andreasa escrevendo o pós-fácil do meu livro. Ele até se refere a esse dom como uma forma muito nobre da arte do humor, né? E não deixa de ser algo que eu sempre cultivei apenas como uma ferramenta dentro dessa minha atuação artística e como comunicador mais amplamente falando, né? Agora, o que eu considero mais importante é que eu vou dar ao leitor aquela posição cobiçada, né, de ser a mosca na parede, com uma linguagem ultra descritiva, realmente não me levando a sério, mas tratando com seriedade todos os temas que são abordados aí, que tem o leitor vai ter ali uma visão ali de camarote, de primeira fileira sobre tudo que eu vivi interagindo com esses nomes decisores aí das esferas do poder, da política e também no entretenimento com os meus 2 anos e meio, quase 3 anos de Jovem Pan, né? Verdade. Onde eu entrei como imitador, um fedelho com esse dom aí que Deus me deu. Morning, né? Sua primeira participação bem lembrado, foi no Morning. Isso, eu menciono aí no capítulo 5, não há motivo para pânico. É o título. E eu até falo, né, que aqui no sumário, né, eu digo que entrei como imitador, saí como boxeador. A minha trajetória no pânico para delírio dos meus haters. E, de fato, eu acabei... eu não cobicei a posição de voz dissonante no meio daquele contexto editorial que a rádio acabou aderindo, mas aí as circunstâncias políticas e pessoais acabaram e também de consciência, né? Acabaram me colocando numa posição onde eu encampei um discurso minoritário que soou estridente demais ali para aquele discurso uníssono, né? Que estava começando a
poupar certos alvos, inflamar outros alvos e eu no meio daquela cacofonia toda. Mas realmente foi a melhor experiência que eu poderia ter tido em termos de comunicação. De crescimento mesmo, né? De ganhar mais cancha, ganhar mais repertório, argumentativo especialmente. Claro. Entender a dinâmica do que funciona e do que não funciona num veículo de comunicação de massa. Então isso foi uma escola, assim, privilegiada. E eu fiz questão de contar todos os bastidores dessa experiência também para futuros comunicadores que eventualmente possam ler o livro. Legal. E mirar no exemplo que eu acabei encarnando e vivendo aí nesses últimos anos que foram intensos, para dizer o mínimo, né? Acho que o slogan que eu coloco na contracapa que melhor define o livro, na parte de trás do livro, é que na política e no humor você nunca deve duvidar do impossível, pois às vezes ele é o mais provável de acontecer. É muito bom. Então, e lógico, eu também não me limito apenas a esses relatos. Eu aproveitei o livro para fazer uma análise mais ampla dessa loucura contemporânea do Brasil e do mundo. É isso que eu ia te perguntar, se tem análise, de opinião. Sim, claro. Mas sempre a partir de anedotas do que eu vivi na própria pele, né? Você descreve e depois... Isso, para não ficar só uma palpitaria... assim, sem lastro, nem uma cagação de regra, desculpa a expressão aqui. Mas, de fato, eu estudei ciência política na NYU por 2 anos, eu acabei me formando em Direito aqui. Eu tive uma vivência aí desde sempre, né, tendo através do meu pai, especialmente, que esse fascínio pela política, viciadinho em política que eu sou, cada um com a sua cachaça, né? Eu tive acesso desde cedo aí as engrenagens da política, e isso de certa forma despertou em mim um idealismo pelo serviço público, mas ao mesmo tempo, hoje em dia, agora é uma expressão que até a nossa Força Aérea usa, Alan, que é o fragor da disputa. Agora, longe do fragor da disputa, com uma visão mais branda, depois de tudo que eu vivi e venci, por que não? Eu agora acho que eu tenho a capacidade, assim, de fazer, de ter feito um livro honesto. Que legal. Eu não é um acerto de contas, nem destilar ressentimentos e rancores, zero. Você saiu da Jovem Pan sem ressentimento? Numa boa. Você que pediu demissão? Eu que pedi demissão. Eu acho que antes de eu sair, eu me senti saído, né? Até uma tônica lá dentro, né? Até conhecido que geralmente essas circunstâncias, porque lá é uma dança de cadeiras, né? Tem algumas pessoas que estão lá há muitos anos e isso é de se admirar, mas no meu caso cumpriu-se um ciclo, eu sou muito grato a tudo que aconteceu, mas o livro também aborda de forma clara, direta, sem rodeios, a minha relação com vários daqueles personagens, né? E depois de um certo momento, o meu compromisso primordial era com a minha consciência e não com a agenda de alguns ali que tinham as rédeas dentro da rádio, né? E aí, de forma bem pacífica, mas no meio daquela estridência toda, depois daquele meu reencontro com o Bolsonaro, com todo o passado e passivo que eu tinha acumulado com ele, né? Foi até um fim poético que eu coloco no livro, né? Parecia o princípio com o fim, o imitador e o imitado, né? E eis que aconteceu aquela altercação ali, sem eu citar o nome dele, citando os desmandos do PT, as semelhanças do modus operandi do PT, as práticas e os erros, as falhas aí nos últimos anos. E ele não só vestiu a carapuça, como ele se estrangulou com a carapuça e acusou o golpe. Mas eu não queria que tivesse descambado para aquele terreno, mas acabou, enfim. O livro também é uma forma de colocar um ponto final nisso tudo, sabe? Porque, sendo bem sincero aqui com a tua audiência também, contigo, se, como vários dos meus detratores ali, críticos, me acusavam de usar aquilo ali como um palanque, um trampolim político, e só para me catapultar, para ter aquela visibilidade, para me catapultar para uma candidatura esse ano, eu acho que eles morreram pela boca e perceberam que, não era. No final do dia, eu sempre coloquei, I put my money where my mouth is, né? Realmente eu fiz o que eu falei que ia fazer. Eu só estava ali como um brasileiro indignado, que por acaso tinha uma história bem peculiar, especial, por que não? E eu acho que depois de um certo tempo eu percebi que eu deveria priorizar
mais a minha veia artística que estava ficando em segundo plano, sufocada, e alçar novos ares em outro lugar. Se eu quisesse ter vindo a candidato esse ano, eu teria aproveitado toda aquela posição privilegiada, bem ou mal que eu estava, mas aquilo também, depois de um certo tempo, espraia também para um nível pessoal, psicológico, e você tem que ter muita certeza de propósito para você se manter naquelas condições, entendeu? E nunca foi a minha intenção. A gente pode até explorar mais, eu estou me prolongando. Não, aqui, imagina. Mas acho que, enfim, eu estou agora apresentando um talk show no YouTube, várias entrevistas. Eu vi lá. Estou negociando com algumas emissoras aí pro pós-eleição também, porque esse ano ficou muito contingenciado por causa desses ânimos acalorados, essa imprevisibilidade do cenário futuro. Mas eu acho que eu fiz o trabalho necessário para adubar o terreno, tirar um pouco daquele estigma político impregnado em cima de mim e aí sim trilhar de forma decidida na minha carreira de comunicador. Ô Marinho, você acha que é possível? Eu acho que você já viveu essa angústia internamente, arrisco dizer. Vamos lá. Você conciliar ser um crítico político, um comunicador, com um humorista? Não que o humor é crítico, mas quando você está falando... Fundamentalmente. Ele é fundamentalmente crítico, mas quando você está falando sério sobre um assunto, uma análise, né? Tipo um comentarista lá, igual, sei lá, pega o Mota da Jovem Pan. Você acha que é compatível? Você acha que é possível conciliar o lado do humor com essa figura, igual, vamos lá, a Cristina Grêmio, o Mota, sei lá. Estou trazendo alguns aqui, o Augusto Nunes. Lógico. Eu acho que cada um com seus predicados, cada um com, enfim, com a sua própria trajetória, cada um com a sua linha de discurso. E eu sinto que a minha vida inteira, profissional e até, por que não, pessoal, é uma constante dualidade entre essa veia artística e essa veia política, comentarista. Te angustia ou não? Em algum momento sim, mas eu já... Não, eu acho que talvez no início elas parecem, na superfície, mutuamente excludentes, né? Antagônicas, que não são compatíveis, mas eu acho que eu sou a prova viva que é capaz de você aliar as duas, né? Então. Depende do contexto também. Eu acho que as pessoas que me enxergam como humorista, eu geralmente dou uma resposta meio vaselina, estilo João Dória, né? Quando ele falava, eu não sou político, eu sisteu não é política. Eu não sou humorista, eu sisteu no humor. De fato, eu não tenho esse know-how, assim, de palco, a construção de piada que realmente é das coisas mais difíceis que tem. Eu ouso dizer que é mais difícil que escrever um livro propriamente. A construção. Com aquela escada para ter o punch e ter o sarcasmo, a ironia, saber como fazer a contradição entre uma característica de alguém, saber zoar isso ou zombar disso de alguma forma, é uma arte bem difícil também e admirável. Agora, lógico que eu concentrei esse meu lado humorístico nas imitações que as pessoas, enfim, reconhecem que eu faço bem, que eu cultivei ao longo do tempo e tenho um repertório aí que eu valorizo. Agora, eu só estou mencionando isso para dizer o seguinte, eu sinto que hoje em dia você ficar apenas se limitando a uma atuação árida ou objetiva, sem nenhum tempero ou nenhuma personalidade, você fatalmente vai sumir. Então você tem que ter a sua personalidade. Eu sei que eu sou esse cara multifacetado, que eu tenho essa... que eu nasci de terno e gravata, mas ao mesmo tempo quem me conhece e me acompanha sabe que eu sempre tento entremear alívios cômicos, ser um cara com tempero bem-humorado, não se levar tão a sério, mas também abordar temas aí que merecem toda a seriedade a depender do contexto, né? Agora, eu acho que o livro, para mim, foi a forma definitiva, cabal, que eu achei de mostrar exatamente o que eu posso oferecer na minha melhor performance, vamos dizer assim. Qual é a editora, Marinho? A Intrínseca, que eu inclusive aproveito aqui para agradecer demais aí todo o povo da Intrínseca aí que me deu todo o respaldo e as condições para eu fazer isso em tempo recorde foram meses de dedicação, de empenho, mas o resultado está muito legal, a crítica está superando as minhas expectativas. Bacana.
E é um processo que eu pretendo até o final do ano estar divulgando, até pela pertinência histórica aí do processo eleitoral agora. Uhum. Eu fiz muito visando também aproveitar esse contexto agora e botar para a posteridade aí as minhas histórias. Mas só resumindo, Alan, eu acho que dá sim para você conciliar as duas, a depender do contexto. Tudo depende do contexto, do formato, especialmente. E até porque você é um comunicador e dá pitada de humor. Você não virou um humorista estilo Igor Guimarães. Não. É outra vertente. Que é maravilhoso também. Não, ele eu acho o maior humorista do Brasil. Você concorda comigo? Eu ouso dizer que sim. Eu diria que sim. Eu gosto muito do Rabin. O humor do Igor é incontestável. Eu acho que é um negócio que ele criou que é inédito. É uma coisa nova. Assim. E ainda fico em dúvida se é ele mesmo. Se é ele mesmo, Eu acho que eu já vi alguns momentos, eu interagi com ele lá no Pânico algumas vezes, eu acho que não é exatamente aquilo. É aquilo em grande parte, mas... Você chegou a ser contemporâneo dele lá não, né? E não, ele chegou a ter uma presença lá, assim... Ele ia alternadamente ali dentro da estrutura dos integrantes da bancada, né? Mas eu cheguei a dividir a bancada com ele algumas vezes. O Jô fazia bem esse papel, eu acho, de um humorista. É minha grande referência. Eu tive um comunicador, falava sobre política. Né? Tinha o Elan ali. Eu acho que é a grande referência. Lógico que eu tenho que comer muito... Quem sou eu na fila do pão? Ainda tenho que comer muito arroz com feijão, mas você mira em boas referências aí. Sim. Que conseguem alinhar diferentes características, né? Eu acho que ele... Não precisa nem dizer, né? Ele entrou na galeria das lendas aí do humor e da comunicação brasileira. E hoje em dia eu tenho a sorte de contar com o aconselhamento do Willem van Vierelt, que em holandês significa João do Mundo, que simplesmente foi o diretor dele por... o Vila, tá. Willem, que ele falava, sim. Willem, vem pra cantar, aquela coisa. Aí foram 15 mil entrevistas juntos, 28 anos desde o SBT. A gente teve juntos também agora na missa de 7º dia do Jô, e enfim, foi um momento Olha que engraçado, legal. Você falou Willem, eu sempre ouvi Vila. Eu sempre Willem com eu tenho uma dislexia auditiva. Não tem não. É um nome complicado, mas ele tá me aconselhando, foi alguém que antes do Jô falecer, a gente se aproximou. Que legal. Como foi essa aproximação? Foi visando... Não, pode falar, rolou assim, operacionalmente. O meu pai foi muito amigo do Jô Soares. Tá. O meu pai teve uma relação muito próxima com ele no Rio de Janeiro dos anos dourados, dos anos 70 e 80, né? E o meu pai sempre se manteve próximo, sujeito generoso que é. Ele levava sempre o filho do Jô Soares, que tinha um grau forte de autismo, né? O Rafa, que faleceu até bem antes do Jô falecer, para ali pro Jockey Club no Rio de Janeiro ver os cavalos correndo. Aquilo ali era um passatempo, entretenimento ali para distrair o Rafa, que o meu pai fez de forma desprendida. Ele tinha algumas cocheiras lá com alguns cavalos que ele também apostava ali nas corridas e teve essa relação próxima. Acabou que ele até acionou o Jô, que ficou recluso em casa, acho que uns 3 anos antes de sair, só para tomar vacina, muito noiado, naturalmente, aí com Covid, aí cantando por tudo que é lado. Mas ele me deu... Se teve alguma coisa que eu pude desfrutar aí do Jô, infelizmente eu não tive com ele pessoalmente, perdão. Não teve. Mas foi o contato com o Willem, que é uma grande figura e dispensa maiores apresentações e tá me assessorando, me aconselhando. Que legal. Nessa trajetória. Baita referência. Eu pego umas dicas com você, porque daí eu pego, né? Ele passa pro Não, o cara é diferenciado, até de posicionamento, de postura. É mesmo? Enfim, de táticas de persuasão também, de como você alivia um ambiente tenso. E agora eu tô partindo para minha 33ª entrevista hoje, inclusive, eu não sei quando vai ao ar, mas eu vou estar entrevistando o Eduardo Bueno, Peninha, grande historiador, gauchão, gremista, figuraça bem histriônica, mas do jeitão dele sempre conquistando aí o público. E é impressionante como você tem que sempre ter uma postura dependendo do convidado e ter... Eu acho que o Pânico eu herdei do Pânico também, talvez uma boa herança foi melhorar a questão do timing, né? De saber quando entrar, com qual observação. Tem que estar afiado que nem uma águia ali para saber, enfim, render o bloco, como diziam lá no Pânico também. Você diz assim, a sua fala tá super minha afiada. Fala, minha atuação. O momento que você entra, exatamente. O momento, né? Eu acho que no Pânico eu ainda estava no início, até coloco aqui no livro, um pouco voluntarioso, querendo mostrar serviço, até me
até me estrebuchando em alguns momentos ali, tropeçando. Eu entrei junto com o Albert Spider, que é um amigo querido. A gente, enfim, descobriu várias afinidades culturais também. A gente assistiu os mesmos filmes e tal. É um cara aí que eu carrego com carinho. Formou uma grande amizade ali. Mas é complicado, porque ali é uma grande vitrine, todo mundo quer falar e você talvez tem que ter, né, essa sabedoria de falar, opa, agora eu vou ficar... Quando que vale entrar. E só quem fez um programa ao vivo, 2 horas de programa, dividindo a bancada e a voz e o momento ali com 7 outras pessoas, incluindo convidados, de vez em quando 8, a depender da composição da bancada, requer muita atenção, né? Impossível você ser unanimidade na vida pública, como total, você bem sabe. Total. Toda unanimidade é burra. Ainda mais quando você entra na arena política, você acirra ódios e paixões. E ainda mais naquele contexto que eu estava inserido, né? Eu sou, como eu disse, é um livro honesto, eu não sou santo naquela história, mas eu travei o bom combate e tenho a consciência limpa do cara que nunca instigou o debate, que sempre foi da tese da filosofia de debate do Donald Trump, né, que falou I'm a counterpuncher, I'm a counterpuncher, you punch, I punch back 10 times as hard, believe me. Então é a famosa filosofia do bateu, levou. Sensacional. E em alguns momentos foi as vias de fato, enfim. Eu acho de fato com o Tomé, não foi? Com o nosso deputado estadual eleito. Tomé. Fico feliz de ter ajudado a elegê-lo, Tomé. Agora você é meu empregado, falei. Então, mas enfim, tá tudo pacificado, tá tudo no passado. Saiu bem aquele dia lá? Não, é bem impossível dizer bem, né? Assim, eu também, sendo transparente, eu falei, lógico que em termos de engajamento e popularidade, aquilo ali furou a bolha, explodiu, mas da pior forma possível, né? Você não quer, enfim, ter seu nome reconhecido, mas, como diz, tem um livro, né, do François Furet, sobre a Revolução Francesa, né? Fala, deem um copo de sangue a esse canibal, né? Então essa ferocidade alucinada das redes que são sempre sedentas por sangue, independente das escoriações causadas nas reputações dos integrantes ou de quem participou, né? Isso era um pouco do pânico também, que apesar de qualquer tapinha nas costas e você se afeiçoar pelas pessoas, o que valia era quando aquela luzinha vermelha ligava, 12:00 às 2:00, e é aquilo que formava o juízo do público sobre você e a sua atuação. Exatamente. E assim seguia aquela radionovela anárquica, foi como eu coloquei no livro também, aquele faroeste midiático, que foi uma outra expressão. É um programa, você acha que hoje é um programa de política ou é um programa de humor? Primordialmente de política. De política, né? Houve essa transformação. Você pegou ele já nessa fase, Marinho? Já, mas eu peguei no momento de agravamento ou de consolidação dessa linha, né? De vez. E o pior, com um viés editorial, como eu disse, um humor calculado para poupar certos alvos, mirar com mais veemência em outros, tudo para não perder a audiência para as outras opções do jornalismo dentro da emissora, que estavam ganhando em volume de audiência. E aí o Emílio e o pessoal a produção do programa acabou optando por um caminho mais adesista, especialmente não só na condução do programa, mas na escolha dos convidados, né? O que não compete a mim julgar, mas eu topei participar nessas condições e vida que segue. Mas só a título de exemplo aqui para ilustrar, nos últimos 3 meses em que eu tive lá, de 36 convidados de cunho político, 33 foram bolsonaristas. Então, proporção de 11 para 1. Acho que não preciso dizer mais nada. Quem eram os 3 mais canhotas? Devia ser alguém do Novo, Ciro. Do PSDB, não. O Ciro eu cheguei a estar em algum momento, né? Mas foi na reta final ali realmente foi enveredaram por um modelo de como dizem no jargão político americano, throw red meat to the base, né? Servia carne para base mais ferrenha ideológica se refastelar, né? Mas faz parte. É legítimo, mas é o que é. Vamos dar nome aos bois. E a relação começou ali a se desgastar quando você começou a fazer algumas críticas ao governo Bolsonaro, né? Acho que
Eu acho que sim, assim, se você olhar de forma mais ampla, sem dúvida, mas até porque, enfim, realmente eu fiz questão de colocar no livro que tinha alguns momentos ali de um gerenciamento de fala excessivo que mesmo no Pânico, que é um lugar que não tinha regras ou leis, o limite ético era já mínimo, né? E doa quem doer, é cada um por si. Uhum. No frigir dos ovos era cada um por si. Tinha um gerenciamento de fala, uma sabotagem, uma interrupção Isso vinha de cima? Lógico, pô, da figura de autoridade do programa, né? Não foi sempre assim, para ser justo, né? Mas você tinha que ter a sensação era de ser um exército de um homem só, com alguns aliados improváveis e pouco entusiasmados em alguns momentos. Mas eu sabia onde eu estava pisando, eu sabia o que eu estava fazendo e lógico que você, olhando para trás, pode ter se preparado melhor em algum momento, mas a minha vida, Alan, virou basicamente um Mortal Kombat, sabe? Já jogou Mortal Kombat, Street Fighter? Opa! Você vai subindo... Ainda no fliperama antigo. Então, vai subindo aquela torre com os adversários. Sim. Então, dia após dia, pessoas que não tinham nada a perder iam na minha jugular, socavam debaixo da cintura, colocavam família no meio, quando não convinha colocar. Mas a política é o esporte de contato, é o esporte mais violento que existe. E eu tinha noção disso e travei Bom Combate. Eu acho que eu conto essas histórias de forma bem honesta também, de todos os bastidores. Você cita o nome das pessoas? Claro, tudo aí. Mesmo? Tudo aí. Essas ordens que vinham de cima, quem que te pressionava, você cita? Chega nesse nível? Olha, até porque... Não, acho que o Pânico existe... Eu até brinco que o Emílio é o dono moral da rádio, né? E acaba que o Pânico existia como um núcleo em si mesmo, né? Uhum. E apesar do Tutinha comandar a operação. Mas, enfim, eu acho que não chegava até a mim, em rigor de detalhes, a quem fez a pressão e como. Mas que uma pressão existia, chegava e foi sentida, mas não foi admitida pelo Emílio, até que me ofereceu férias, até para eu permanecer lá. Enfim, eu saí muito bem com todo mundo, eu acho que eu honrei a minha educação de ser grato àqueles que me deram a oportunidade no momento em que eu saí, e tive todo aquele vendaval, dei 1001 entrevistas relevantes e fiquei ali naquele olho do furacão. Mas o livro está aí também para analisar de forma bem fria e honesta tudo que aconteceu e como se deu. E eu não tenho nenhuma ilusão quanto ao fato de que foi aquela experiência estando no mainstream, com a potência daquele microfone, que me abriram portas e eu fiz eu protagonizar os momentos que me dão o reconhecimento que eu tenho hoje, né? Mas não fazia mais sentido permanecer naquelas condições, e até porque era irreconciliável, né? Eu não ia retroceder, a eleição se aproximando, as pessoas só iam ficar cada vez mais despudoradas e iam usar todo tipo de expediente porque o nome deles estariam nas urnas agora, né? Lutando pela sobrevivência política deles. Então, se fosse o meu caso, eu tive 4 convites para vir deputado federal, eu teria permanecido lá até abril, limite do prazo de filiação, triplicado a aposta na minha crítica e seguido naquele embate, né? Mas, enfim, não vale a pena, não é algo que está na minha pretensão pessoal. Então, vida que segue. Você tem isso um dia, não hoje. Hoje está claro que você quer trilhar na comunicação. Quem sabe um dia ser político? Muitas pessoas ficam... Porque você tem sapateando, né? Todos os atributos. Eu tô ligado. Você fala bem, você tem carisma. Mas eu sei, enfim, te agradeço a deferência. É um cara com propósito, estudo e tal. E aí? Sem dúvida, eu não vou sem sapatear aqui, eu vejo que política é momento e o idealismo. O idealismo não me falta, acho que o livro também está uma forma aí de eu deixar isso nítido para quem lê. É um momento que eu até coloquei num vídeo recente, né? A eleição do cinismo, né? Impressionante como as pessoas estão despudoradas, perderam qualquer senso de vergonha, de coerência. Depois dessa legislatura que foi eleita agora, com todas essas alianças improváveis vindo à tona agora, caminhando para o segundo turno, você vê que, citando Maquiavel, né, que a política é a antessala da morte do princípio, né? Eu acho que você ter constância, firmeza de propósito e coerência no seu discurso acaba sendo atropelado pelo pragmatismo político do momento. Você vê Moro Deltan,
que foram achacados pessoalmente por toda a escumalha bolsonarista, especialmente em todo o atrito que ele teve com o Bolsonaro, estão aí apoiando, já estão eleitos, né? Poderiam se manter neutros e tal para manter a narrativa histórica, mas estão apoiando efusivamente o Bolsonaro. Não cabe a mim também aqui bancar a virgem no prostíbulo não, tá? Eu nunca fui a favor da negação da política. Eu tenho a frase que eu disse várias vezes no Pânico: articulação não é artimanha, negociação não é negociata e conciliação não é conchavo. Porém, são 513 deputados, 81 senadores. Eu só acho que o governo Bolsonaro acabou empoderando a banda mais podre, né, dessa mais fisiológica e mais suspeita nas rédeas do poder. Será que era necessário tamanho grau de concessão e delegação, especialmente orçamentária? Eu já me recuso a acreditar que sim, tendo passado como prólogo, né, que deixa lições e você tem precedentes. Cada eleição é uma eleição, cada conjuntura política, cada legislatura tem todas as suas peculiaridades, a sua composição. Não vamos ter nenhuma ilusão quanto a isso, mas eu sinto que também você vê do outro lado também, lógico, Marina Silva, que foi massacrada em 2014, voltando em nome da democracia, junto com o Alckmin, saindo de acupunturista da Band para possivelmente vice-presidente. Se mostrou acertado politicamente o movimento dele, até porque o PSDB virou agora uma nota de rodapé no contexto político atual, depois de ter sido dizimado. E eu falei numa entrevista para a Cruzoé recentemente, né? Outra posição ingrata que eu não cobicei, Alan, e por favor, se quiser intervir aqui, fica à vontade. Não, tranquilo. Foi que faltou sotaque brasileiro à dita terceira via. Eu concordo com o Ciro que esse termo terceira via é um termo preguiçoso dessa imprensa do Sudeste, é um termo subalternizante, que já te coloca como medalha de bronze na consciência coletiva sobre o conceito do povo. Pera lá. E não deixava de ser. Mas aí você olha para um Bolsonaro e para um Lula, e há de se lembrar, né? A primeira vez que você tem um ex-presidente contra um presidente em exercício competindo, inédito, e de duas uma, né? A gente tem dois tabus diante de nós e um deles vai ser quebrado para sempre e vai ser criado um precedente importante. Ou um presidente incumbente vai ser defenestrado, vai perder, ou quem liderou as pesquisas durante todo o processo vai ser derrotado de última hora, né? Agora, as pesquisas estão desmoralizadas, ninguém vai usar um óculos cor-de-rosa aqui só para poupar certos alvos. Eu tento pautar minha atuação hoje em dia, já que eu realmente não fui para a política e não tenho compromisso com ninguém como eu não tinha, e no Pânico eu tive aquela tarefa ingrata que eu fui eleito como uma espécie de porta-voz da terceira via, ou seja, eu tinha que eu nunca cobicei, mas em nome do espetáculo pelo espetáculo e também do Emílio ali, com toda a sagacidade e experiência dele, eleger cada um da bancada como uma espécie de personagem dentro de um arco narrativo maior, eu fiquei ali como o bode expiatório do fanatismo alheio, né? Tendo que, ao mesmo tempo, repelir e condenar e criticar dois colossos, né? E toda a sua militância implacável, e tentando ser uma espécie de porta-voz da sanidade, do equilíbrio, da moderação, que não era a forma com que eu me posicionava de fato, né? Essa terceira via, faltou sotaque brasileiro para a terceira via, né? A Thatcher dizia: primeiro vença a discussão, depois o voto. E a terceira via ficou com esse discurso vaidade demais para voto de menos. E o contexto histórico era impossível, estava fadado ao fracasso, era uma profecia autorrealizadora. Você falando em termos vagos, abstratos, como luta pela democracia, SUS, vacina, que por favor são temas muito importantes, longe de mim querer negar a importância disso. Enquanto os outros dois estão falando agora, é só você acelera na linha do tempo. Qual é o debate no momento? Satanista contra o cara que trouxe supostamente o coração de Dom Pedro I para fazer ritual de necromancia com maçons em volta dele, e o Bolsonaro imputando ao Lula propósitos malignos associados ao demônio. É esse nível que a gente chegou. As pessoas querem dedo no olho, pontapé, puxão de cabelo. Esse é o ethos, né? O espírito do tempo, né? Na verdade é o Zeitgeist, é o espírito do tempo, e o ethos é o nosso momento. E não dá para tentar negar isso, e essa é a realidade. Só você vê como a dita... Vários candidatos aí de renome, midiáticos também, que tentaram encampar esse discurso aí
de centro, ou de composição, ou de renegar os dois lados, em grande parte foram varridos e condenados aí pelas urnas. E a voz das urnas tem que ser respeitada com muita humildade, independente de você concordar ou não. Eu acho que foi uma ducha de água fria para muita gente. Isso significa consentir com isso, admirar isso, ver que o Bolsonaro, em ganhando, vai ser um presidente plenipotenciário, né? Você olha a bancada que ele fez no Senado, com quórum agora para eventualmente promover o impeachment de presidente do Supremo, para fazer uma mudança na composição do Supremo, isso é perigoso, né? Mas, enfim, que Deus tenha misericórdia dessa nação, a gente vai estar acompanhando. Você faz o Cunha também? O Cunha. A frase... Não, essa frase ficou muito marcada com ele, né? Mas o Cunha, coitado porra nenhuma, teve seus 5 mil votos aí, mas a filha dele foi eleita no Rio, né? Deixa eu te falar. Nesse momento que você começou a apanhar lá no Pânico, bastante, audiência, né? Sim. Enfim. E aí você falou que foi um grande amadurecimento. Opa! Você sofreu internamente? Como é que foi lidar com você mesmo nesse momento? Você chegou a pensar num momento, não, eu vou encapar aqui um personagem e vou me blindar fazendo um personagem. Como é que era esse papel do Marinho que queria dar a opinião dele, o papel do personagem? Excelente pergunta, cara. Eu acho que foi uma constante você ficar, de certa forma, no meio daquela guerra toda, você fica depois de um certo tempo meio como meu grande ídolo Rocky Balboa, que eu desonrei naquele dia do Tomé, depois de dar aquele soquinho de lango-lango. Quem começou a briga? Foi ele, lógico, pô. 20 anos mais velho, com segurança armado. Corajoso como membro de torcida organizada. Tá? Mas enfim, tá eleito aí. Espero que esteja feliz e bem. Acontece que ele virou o Pinóquio preferido do Gepeto presidente, né? Mas eu sinto que tudo dependia do contexto, nem sempre você conseguia separar como diria o Faustão, do profissional do pessoal, enganado. Até porque é muito imprevisível, né? A única coisa previsível do Pânico era a imprevisibilidade. E, de certa forma, você tinha que se adaptar às circunstâncias e ao que se apresentava, né? Tinha alguns programas que, sim, precisavam de um plano de ação anterior, e você ir lá já com... Porque uma coisa que eu aprendi fazendo só. E só fazendo. E até deixo aqui como uma recomendação para quem estiver assistindo, de quem tem algum conhecimento de causa nessa frente. Eu podia trazer, Alan, o raciocínio melhor concatenado que você vai ouvir na tua vida. Embasado, com referência histórica, concatenado fazendo com capacidade de abstração, sim, sabe? Pegando realmente um raciocínio, assim, convincente, a olho nu, mas a única coisa que furava a bolha e tinha repercussão era a mitada, a jantada, a lacrada, a frase feita, a bravata e você partir para o pessoal, né? Eu acho que a gente está diante da espetacularização da gamificação da política. E cada um de nós nos propomos a estarmos sendo avaliados aí na arena política, somos vistos como uma espécie de avatar de si mesmo, né? Dentro de um enredo mais amplo, de um reality show, com as tramas de cada um dos personagens, os defeitos, os estereótipos de cada um, os arquétipos de cada um, essas inter-relações, né? E eu sinto que, em determinado momento, eu tive que abandonar. Por exemplo, eu cito um exemplo concreto aqui. Meu primeiro debate com o Tomé, que quem vê aqui, enfim, já passou, não tem nenhum apego a isso. Mas claramente eu tive uma vantagem ali. Foi o momento onde eu até notei o caráter dele com quem eu estava lidando naquele momento, né? Ele que foi uma pessoa... Enfim, eu realmente me recuso aqui a ficar remoendo tudo, mas eu só cito esse exemplo específico. Eu citei todas as traições da agenda anticorrupção pelo governo Bolsonaro, que fez do combate à corrupção combate ao combate à corrupção. Elenquei vários itens, né? Assim, dados objetivos, assim, não estavam passíveis de discussão, certo? E aí ele falou: Marinho, essa é sua opinião
E agora eu vou falar os fatos, tá? Aí ele fazia aquele jogo de cena com a cabeça e falava com aquele tom de patriotismo de Copa do Mundo. Minha gente, famílias brasileiras, vamos agora pra rua, pra carreata no domingo, contra o comunismo. Sabe aquele ufanismo raso, boçal, bocó? Eu não tô aqui de sommelier de patriotismo, coisa que ele fazia muito, né? De tentar avaliar o patriotismo dos outros a partir da régua dele, né? Mas enfim, ele só é um exemplo de algo maior. Eu não entro tanto em detalhes das altercações específicas que eu tive com ele, com Eduardo Bolsonaro, com Constantino, mas eu até coloco eles como bonecos. Boneco Eduardo, boneco Tomé e boneco Constantino, porque eles são exemplos de algo maior, de pessoas que eu percebi e eu notei isso de forma muito clara. E isso é importante definir aqui com você. Querendo ou não, apesar de qualquer predileção política partidária de qualquer um aqui, o fato é que os fanáticos de direita e os fanáticos de esquerda estão usando o seguinte método. Eles estão dissolvendo os critérios objetivos que distinguem expectativa de realidade, acontecimento de interpretação. Aí, nesse momento, assim que terminou esse embate ou essa discussão que a gente teve, eu até boto isso no livro, já falei em entrevista, ele fala, Marinho, eu falo, Tomé, aí ele sai comigo pro canto das sombras do estúdio, né? Você sabe, né, cara, que eu concordo com tudo que você disse, mas eu não posso te dar razão porque, você sabe, eu tô com carreata no domingo e vai desmobilizar tudo se eu falar, né? Situação difícil, espero que você entenda, meu. Aí eu falei, entendo perfeitamente. E ali foi uma rude epifania pra mim, que tem várias pessoas, e tem, é impressionante, como em nome de conveniências pessoais, e em nome de ocupação de espaço, e em nome de engajamento de curto prazo, as pessoas sacrificam coerência, respeito próprio e idealismo, né? Eu vi isso várias vezes. Vários comentaristas ali que... E até não botei isso no livro, não vou fulanizar, até porque acho que aí não vou ficar aqui de futrica nessa altura do campeonato, mas eu te afirmo aqui, olhando no fundo dos teus olhos, que haviam vários comentaristas de pendor conservador também, enfim, isso é totalmente discutível, né? Que conservadorismo é esse que renega o ceticismo, que é o pilar principal, e endeusa de forma messiânica um culto à personalidade personalista de um político. Isso não existe. Mas eu só estou mencionando que tinham vários comentaristas lá que falavam, meu Deus, ali no momento mais agudo da pandemia, quando o Bolsonaro começou a fazer as alianças espúrias que ele fez, a economia começou a claudicar, de pedindo arrego. Eu não aguento mais ter que vir aqui e me submeter a esse papel de ficar justificando o injustificável e fazendo pirueta argumentativa só para não fugir ali da linha oficial do governo e ser tido como traidor, né? Mas eu sinto que a história vai ser generosa comigo, mesmo que ele vença, e eu sempre disse, e quem tiver me acompanhado nas minhas observações ao longo dos últimos anos vai ver que eu sempre deixei em aberto essa possibilidade. Eu acho que tem uma subrepresentação desse sentimento dito conservador antipetista aí nos levantamentos, nas amostragens das pesquisas e também no censo que precisa ser atualizado e calibrado o procedimento de coleta de dados. Mas enfim, é muita história que eu estou tangenciando aqui, eu passar a palavra para você. E eu fiquei bastante curioso, viu, para ler essas histórias. Tá tudo aí. Esse é o objetivo. Tudo aí, sem dúvida. Agora, inevitavelmente, Marinho, eu tenho que te pedir algumas imitações aqui. Até porque o tempo com você é muito escasso. Ô, produção, só me confirma aí com... Não. Tem uma cena, a gente tem mais uns 10 minutos, é isso? Mais ou menos, né? Estamos o quê? Uns 40 agora? 40, Então, senão eu estendia mais nesse assunto. Então vai ter que ser a sessão imitação e o bate-bola que a Marília e a Gabriela copiou de mim, sabia disso? Ah, é? Ela copiou de mim. Copiou de você. Um beijo. Alangane, esse homem lindo.
Vamos lá, eu quero que você comece com a sua melhor imitação. Ah, sem dúvida, Ciro Ferreira Gomes. Rapidinho, é o rei da retórica, não é? Eu vou te dizer, rapidamente aqui, para não me estender, né? O Richard Nixon, presidente americano, que saiu do governo em 74, depois de Watergate, enfim, com todo aquele processo histórico, ele dizia que o pior pecado na política, pior do que estar errado, é ser chato. Ser enfadonho, falar de tecnicalidades, falar com uma retórica muito professoral, pedante. E eu, a nível pessoal, eu adoro o Ciro. Ele foi um gentleman comigo, ele sempre me recebeu no próprio programa dele. Foi uma relação que eu quero cultivar independentemente do resultado, mas o fato é que ele minguou muito politicamente. Teve uma tarefa ingrata de tentar botar um pé em cada canoa, ter que se defender de dois lados. E acabei aí ficando com labirintite, meu amigo. De tanto que eu fiquei tendo que apontar minha artilharia para os dois lados. Já tô mais perdido que cebola e salada de frutas. Você vai de Lula, Bolsonaro, e agora, hein? Lula, aquele desgraçado filho da puta. Acabou de me dar minha quarta rasteira. Você acha que eu fiz o endosso mais tímido que alguém já poderia ter feito? É que nem você endossar e apoiar, ver a sua voz sendo encoxada na pia. Mas eu tive que fazer a sobrevivência. Eu tava colado na parede, Alan. Vamos botar a mão na cabeça, Brasil. Vamos botar a mão na cabeça, porque jacaré que dá sopa vira bolsa de madame. Por que você perde tanto, hein, Ciro? Repare, eu acho que temos uma conjuntura histórica que não muito afeta aqueles que tentam trazer moderação, pacifismo, respeito ao contraditório, pluralidade, tolerância no debate. Como é que é? Ô fascista, filho da puta! Circulando! Agora o Ciro ali tá chegando. Vem aqui, Dória, você tá bem? Olha só, Alanzinho, um beijo pra você. Diria que é uma honra estar aqui hoje no Deepcast com Alan Gani. Você que realmente é um comunicador arrojado, destemido, inovador. Você tem as melhores práticas, os melhores métodos e você realmente é um patrimônio de São Paulo. 5 horas depois, Alan Gani, você que é uma pessoa especial e tem todas as condições de seguir abrilhantando o YouTube em tudo que você se propõe, Alan. Maravilhoso. Faz um pouquinho do Trump. Well, I have to tell you, Alan Gani, great guy, tremendous person. He's a little stupid. This is a phenomenal book, tremendous book, a little worse than The Art of the Deal. The Art of the Deal, #1 book ever to be written. Well, we're gonna win again. Brazil is definitely not a joke. Believe me, Alan. Believe me. Agora, ô Moro, você, senador, né? Ninguém esperava isso. Senador, conseguimos prevalecer. Depois de tantas dissabores, destemperos, tivemos uma realização. Voltamos ao Paraná, pé vermelho que sou. Sempre falando com essa naturalidade toda, né? Eu não aguentava mais ficar em casa vendo a minha cônjuge fazendo meu mingauzinho com canela, aveia e steel knox. Já estava terminando a 5ª temporada de Prison Break. Eu definitivamente a trama do Michael Scofield é melhor que do ex-presidente Lula, né? Então, agora é Senado, né? E Bolsonaro, e aí? Prezado Alan Gani, satisfação estar aqui contigo, tá certo? Meu contemporâneo de Academia Militar das Agulhas Negras, Escolas dos Cadês do Exército, lá em Resende. Você lá que empinava pipa, foi o campeão de bocha de 1987, Alan Gani, me derrotou naquela final. E a gente ficava brincando de porrolho, jogava porrolho na cara do Alan também. E ficou por isso que ele ficou desse estado de coisas aqui, tá certo? E no tocante ao que a gente está dizendo, tem que ter coração verde e amarelo. Nós temos que apoiar nosso Brasil. Nós não podemos aceitar essa quadrilha voltando ao centro do poder. Não podemos aceitar essa patifaria. Puta que pariu, estão querendo a minha hemorroida, Alan. E aí, como é que faz? Especialmente para trazer esse traidorzinho, que a gente tem que queimar isso daqui em praça pública. Não podemos aceitar aqui a inocência das nossas crianças tem que ser preservada em sala de aula. Vai dar um livro desse aqui,
é que nem dar o capital do comunismo. Isso aí vai envenenar a cabeça da nossa juventude aí. Tá? Você se aconselha às vezes com o Temer? Olha, eu acho que é importante nós conversarmos aqui hoje, porque você sabe, né, Alan? Nós estamos numa situação complicada. Nós precisamos ter temperança, precisamos focar nos nossos pilares democráticos. Eu não renunciarei a esse podcast. Eu recomendo a todos que estiverem eventualmente assistindo e lembrarem daquele famigerado jantar do ano passado, do dia 13 de setembro de 2021. Vocês saberão todos os bastidores daquela noite, que inclusive está contido nas páginas deste livro, no capítulo Fazer Humor Quando é Proibido Rir. Então, transmitirá-lo-ei as minhas melhores satisfações para que vocês todos comprem este livro e se divirtam lendo. Marinho, que talento, cara. Você gosta? Excepcional. Faltou alguém? Alguma inédita? Inédita. Uma recente que eu tô fazendo. Olha, Reinaldo Azevedo conversa com você desse jeito. Eu lá com a minha boina, meu Romané Conti, dizer que o Lula não é um petralha, porque não! O Reinaldo inventou esse termo no passado. Mas, Reinaldo, você foi petista. O Lula é a favor... Mas você criticava o PT. O Lula é a favor da democracia. Pronto. Mas nada se considerar. Mas você escreveu o livro lá, o Reinaldo? Olha, você tá fazendo o trabalho de menina de recados da Faria Lima e eu não vou aceitar esse tipo de provocação sua. Porque eu sou a favor da democracia. Democracia. Sensacional, maravilhoso. Agora tem vários outros. Maravilhoso. Tem vários outros, né? Guilherme Boulos, fomos eleitos agora. Primeiro turno, mais de 1 milhão de votos. Agora eu fui no Roda Viva para tentar que a gente conseguisse conversar com o povo de São Paulo, que tá aí amargando esse governo genocida, fascista, racista, higienista, capitalista, minarquistas, ista. Sensacional. Marinho, vamos fazer aquele bate-bola. Não, é muito bom, cara. É espetacular. O Bolsonaro, até a piscadinha que você faz aqui, um negócio... Você vê que as pessoas geralmente conversam com o Bolsonaro, fazem imitação assim. Isso aqui parece até do Tom Cavalcante. Tô imitando o Tom Cavalcante, imitando o Bolsonaro. Você tem outra, mas você tem que trazer pra baixo aqui, conversando assim, franze aqui, ó, a sobrancelha. Puxa, a boca um pouco pro lado, a mandíbula tem que estar um pouquinho solta aqui embaixo, a linguinha que sai de vez em quando para fazer aquela língua presa sutil, e você vai conversando contigo sem problema nenhum. Sim. Você foi 10 ali, pô. Muito bom. Paga 10 aí, ô Alan. Paga 10. Enfim, maravilhoso, muito bom. Vamos fazer um bate-bola rapidinho assim, ó, papum. Senão tem história, hein? Fechou. Aquelas coisas, perguntas, você pá, tá bom? Fechou. Vai lá, você falou que você gosta muito de filme. Um filme. Rock 4. Um livro. Arquipélago Gulag, de Alexander Solzhenitsyn. Uma referência intelectual. Ronald Reagan. Uma referência política. Vamos mudar então. Referência intelectual, eu colocaria, por que não, George Orwell. Boa. Política, Ronald Reagan. E intelectual, Orwell. Uma referência atual como comunicador. Viva. Bill Maher. Brasileira. Danilo Gentili. Uma referência como comunicador que já faleceu. Essa tá fácil. Jô Soares. Um humorista, maior humorista do Brasil hoje. Difícil, hein? Mas eu vou de Fábio Rabin. Maior humorista já falecido. Will Rogers, americano do século XX, que eu cito muito no livro. Ele era um grande satirista político. Grande comediante. E no Brasil? Já morto? Morto. Bussunda, Chico Anísio, quem eu coloco aqui? Chico Anísio. Um hobby. Goleiro de futebol.
ou assistir debates presidenciais americanos e brasileiros antigos. Legal. Um esporte. Futebol. Marinho é mais baladeiro ou mais caseiro? Depende, né? Tem momentos pra tudo, mas eu vou botar um baladeiro aí. Uma viagem inesquecível. Fui pro Oman em 2020. Que conselho Marinho daria pra mim hoje? Que conselho que eu daria pra você hoje? Eu tenho a frase do Ariano Suassuna, que eu me apego muito hoje em dia, que inclusive eu coloco nas últimas páginas do último capítulo do livro, que ele fala que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. E eu tento ser um realista esperançoso. Querido. Valeu, meu irmão. Brigadíssimo, a simpatia. Conversei aqui com o André Marinho, comunicador, apresentador, humorista, um rei da imitação e agora, escritor que está lançando esse livro. O Brasil legal. Não é uma piada, conta aí os bastidores de mídia, de política e tudo mais. Tô ansioso para ler. E é isso daí, a gente termina aqui mais um Deepcast. Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo, de se inscrever na rede, de dar o joinha. Lembrando que a gente está na Amazon, no YouTube, no Spotify. Eu vejo vocês numa próxima entrevista. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.